Agora a gente fala sobre política internacional, nosso giro. O Centro Internacional para Direitos Humanos no Irã informou que pelo menos 43 mil pessoas foram mortas em protestos contra o regime. O levantamento usou investigações, pesquisas de campo, análise de imagens e vídeos e entrevistas com fontes internas. Os dados indicam repressão em larga escala por parte das forças estatais. Autoridades iranianas estão obrigando familiares a assinar um documento no momento do reconhecimento dos corpos para que a liberação seja autorizada. Nesse papel, a vítima é descrita como integrante das forças de segurança, o que eleva artificialmente o número de agentes mortos e reforça o discurso oficial de que manifestantes tentaram matar autoridades. Os protestos começaram em 28 de dezembro, quando comerciantes de Teherã fecharam lojas contra a crise econômica e a inflação. O aumento repentino dos preços de produtos básicos, com desabastecimento, ampliou a insatisfação e espalhou os atos por todo o país. Reportagem do The New York Times apontou que o ditador Ali Khamenei deu ordens para reprimir os atos com força letal e determinou que os protestos fossem esmagados. Testemunhas relataram o uso de atiradores de elite em telhados e de agentes à paisana em veículos, inclusive com o uso de metralhadoras. O ditador também ordenou que autoridades atirassem imediatamente contra manifestantes e determinou o bloqueio do acesso à internet desde o dia 8 de janeiro, com o objetivo de ocultar a dimensão da repressão. Já o site Iran International informou que o Ayatollah se refugiou num bunker, com uma rotina do governo assumida pelo seu filho. O exército dos Estados Unidos informou que o porta-aviões USS Abraham Lincoln chegou ao Oriente Médio, reforçando a presença militar na região. O presidente Donald Trump afirmou que espera não precisar utilizar a grande arma naval que está sendo realocada. Piotr, a gente fez um resumão aqui do último mês, praticamente, né, desses protestos que começaram ainda no fim de dezembro de 2025. Agora, com esse levantamento, chama bastante atenção o número de mortos, né, mais de 40 mil em protestos realizados no Irã. Este é um caso de genocídio. É o Estado matando seus por divergência política, com a força da mão do Estado, usando força estatal, seja a polícia do regime. Nós estamos falando de uma ditadura, uma teocracia ditatorial, no caso do Irã. O caso específico que nós estamos falando aqui, veja só, a dúvida é se são 20, 30, 40 ou 50 ou muito mais mortos pelo regime. Bom, isso é genocídio. Se nós chegamos ao ponto de só discutir o número, porque agora não há mais nenhuma negativa, a não ser de meia dúzia de deslumbrados da esquerda no mundo globalista que diz, não, mas olha, a força agora pode piorar a situação. Como é que você trata uma população dessa? Você vai deixar uma população dessa na mão de um regime assassino? Porque nós estamos falando de genocídio no sentido mais claro da expressão. Nós temos um Estado assassino. Quando ele mata os seus, por uma diferença, nesse caso, divergência política, é genocídio. O caso do Irã, aí de novo voltamos à questão da ONU. Onde está a ONU? Onde esteve, melhor dizendo, a ONU durante esse tempo? O regime não ficou ditatorial e genocida de repente. Não, convenhamos, o Irã está se deteriorando há muito tempo. Aliás, desde 1979, naquela Revolução Islâmica. E onde esteve a ONU durante todo esse tempo? Daí se questiona o porquê que cada vez mais se reclama das Nações Unidas. Quem está lá, nesse momento, com uma força militar capaz de trazer alguma esperança a esse iraniano oprimido? O governo americano que mandou um porta-aviões. Diga, Marcília, eu só quero aproveitar para convidar também quem nos acompanha a acessar o artigo do nosso querido jornalista Dagomir Marques, A Liberdade Vem do Espaço, que ele lembra que os satélites Starlink, né, permitiram que o mundo testemunhasse a monstruosa repressão no Irã. E na reportagem ele explica, né, que o regime do Irã criou uma rede interna que é isolada do resto do mundo, que impede que a população tenha acesso à internet, e aí os satélites Starlink ultrapassando, furando essa bolha, né, permitindo que o mundo veja o que ocorre com a ditadura do Irã. Então, aconselho, recomendo a leitura desse artigo que está disponível também para assinantes na nossa revista digital. Está aí na tela. O Piotr, como ele próprio disse, foi aos pontos.
né? A gente tem aqui uma ditadura, um Estado assassino, 43 mil pessoas, mas por baixo, né? Esse é o número de saída. Quer dizer, quantas pessoas precisarão ainda ser mortas por esse regime para que algo efetivo, para que caia o regime, para que algo efetivo aconteça? As pessoas reclamaram do Trump quando ele pegou, né, pinçou o Maduro da Venezuela e falou: isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Bom, mas então, e a ONU? Qual seria a outra opção? A opção seria a ONU? A ONU resolve o problema, resolveu o problema da Venezuela, resolve o problema ou está resolvendo o problema no Irã? Não está fazendo nada. A ONU não serve para mais nada, é um cartório. É um cartório, serve como adereço apenas. Totalmente se inutilizou. Então, resta ao povo protestar, e isso o povo está fazendo, aliás, com uma coragem impressionante. Porque a gente vê no Irã crianças protestando, velhos protestando, e o Estado matando a todos eles, as crianças, os velhos, sem qualquer piedade, né, em nome supostamente de uma religião. Isso, óbvio que é uma mentira. Aliás, é muito curioso como eles amoldam, né, essa ideia de Deus da mesma forma que aqui no Brasil a gente faz ou o Estado brasileiro faz com a democracia, né? Sim. Então, o divino é o que me interessa. E se você não cumpre aquilo que eu acho que é o divino, então eu te mato. E aqui é a mesma coisa, só que com o conceito de democracia. A democracia é o que a autoridade, digo que é. E se você não cumpre, você é inimigo do Estado. Você é inimigo da democracia, você é antidemocrático. E aí eu faço com você a mesma coisa, ou, enfim, que está sendo feita lá. Eu digo que você está tentando destituir as autoridades, matar as autoridades, tira a internet das pessoas e refugia as autoridades em bunkers. Incrível, né? Que a mansão do Vorcaro seja o lugar onde estava a reunião, seja chamado entre eles de bunker também. Então, feito esse paralelo, apenas para a gente entender que um Estado democrático não existe aqui, explicitamente não existe lá, e precisa cair logo esse regime. Precisa cair, né? Se não for pela possibilidade do povo, uma reação espontânea, orgânica, precisa sim ser pelo Trump. Porque, infelizmente, hoje é o que restou para a defesa dos valores democráticos. Esses valores hoje, se não estiverem nas mãos do Trump, vão estar na mão de quem? Marcílio Lula disse que essa gente precisava ser extirpada em relação àqueles ocupantes do voo lá, do Estado do Moraes em Roma, no aeroporto de Roma, não foi? Sim. Que ele falou que essa gente, se referindo àquelas pessoas que até hoje não foi provado nada contra elas, essa gente tem que ser extirpada. E chamou aquela família de animais selvagens. Você lembra naquela época? O Lula. O Lula, só para lembrar. Em relação à questão da democracia. A ONU, como sempre, ou se omite, ou escolhe o lado errado. Tem feito isso sempre. Diante de um confronto entre a luz e a treva, não há como ser neutro. Então, eu espero que rapidamente o Ayatollah Khamenei se transforme no outro Maduro. Tomara que os Estados Unidos deem um fim a esse massacre.